teremos uma entrevista coletiva com o Tenente Gomes, que irá falar sobre a operação realizada neste fim de semana com relação à poluição sonora. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos colegas presentes, Aécio Gonçalves, representando a Rádio Alternativa FM e o site guardadosferreiros.com, Diego Oliveira, do site SG Agora, Marcelo Gonçalves e Antônio Alves, da Rádio Positiva FM, e Roncalli Marcos, do portal Roncalli Notícias. Em especial ao Tenente Gomes pela presença em nossos estúdios. Tenente, nós vimos nesse fim de semana que foi realizada uma operação de combate à poluição sonora em São Gotardo. Conta pra gente o que de fato aconteceu. Bom, todo mundo sabe, né, a sociedade de São Gotardo é um problema crônico aqui, a questão da perturbação de sossego, principalmente em questão de loteamentos, né, pessoal com som automotivo. O nosso foco dessa operação foi isso, não foi a perturbação de sossego que ocorre em residência. Então, o foco dessa operação foi a questão da perturbação de sossego e loteamento com som automotivo. Então, devido a essas reclamações, né, que já são antigas, a gente fez uma parceria, a gente solicitou o apoio da Polícia Ambiental, que é especialista na questão da legislação ambiental, questão do crime de poluição sonora, juntamente com militares de Patos de Minas, para reforçar o efetivo. E a gente fez uma operação específica de combate à questão de poluição sonora e esses luares que acontecem nesses loteamentos. Contamos com o decibelímetro, né, que é o aparelho específico para fazer a medição do som, né, e fizemos aí 2 apreensões de veículos com prisões de 2 autores. Lembrando que o crime de poluição sonora é um crime mais grave que o de perturbação de sossego. Perturbação de sossego é uma mera contravenção, né, e o de poluição sonora não. Ele, inclusive, os 2 presos, eles foram encaminhados para Patos de Minas para relator do flagrante. Então, é um crime previsto na lei de crimes ambientais, artigo 54, de 1 a 4 anos. Então, o pessoal foi conduzido, os veículos apreendidos, além da notificação. Notificação gira em torno de R$ 4.500, né, pelo crime de poluição sonora, devidamente especificado com utilização do decibelímetro. Tenente, essa é um tipo de operação que a população já vem pedindo há muito tempo, né? Nós aqui, como meio de comunicação, nós recebemos diversas denúncias, né, das pessoas reclamando, principalmente da poluição sonora nos loteamentos, né, aqui em São Gotardo. E eu gostaria de perguntar para o senhor como que a população pode fazer para ajudar a polícia nesse tipo de crime, né? Porque nós sabemos que às vezes as pessoas denunciam, mas a pessoa fazer uma filmagem, gravar um áudio, isso poderia ajudar a polícia também no trabalho dela? Na questão do crime de poluição sonora, não. Porque só pode ser auferido o volume através do decibelímetro. É um decibelímetro que é auferido pelo Inmetro, então tem todo um rigor técnico, até mesmo para aplicar a autuação, né? A notificação aí pelo valor lá. Então tem que ter essa prova técnica. A questão de denúncia, como você falou, a gente recebe inúmeras ligações, né, principalmente finais de semana, sábado, domingo, né, sexta, sábado, principalmente, são os dias que mais a gente tem essas ligações. Então, a questão de gravar algum vídeo, a própria pessoa gravar o volume lá próximo à sua residência, não funciona nesse caso. Por isso que a gente fez esse contato com a Polícia Ambiental, porque tem que ser uma prova técnica realmente, né, até mesmo pelo valor da autuação e pela condução, por ser um crime mais grave que o de perturbação do sossego propriamente dito. Aproveitando a pergunta do Diego, quantas ligações foram feitas para a PM até que vocês percebessem a gravidade dessa situação, que já vem se arrastando há algum tempo, e como que foi organizado esse contato com a Polícia Ambiental para poder fazer o flagrante? Sim, não consigo mensurar para você a quantidade de ligação que a gente tem. Diuturnamente, questão de perturbação de sossego. Não só a questão do loteamento, perturbação de sossego em residência também. Já tem um tempo, eu estou aqui há 7 meses em São Gotardo, então esse é um problema que a sociedade são gotardense, né, ela tem sofrido muito com esse problema. Igual eu conversei anteriormente com os senhores, a gente até entende o público jovem, né, que é um público que carece, né, o pessoal não tem muita opção aqui em São Gotardo para se divertir, mas a partir do momento que eles começam a querer usufruir esse direito de diversão deles, de querer se divertir, começa a afetar o direito de outras pessoas, a gente não pode permitir. Então, a partir desse momento que teve, como eu falei, eu não consigo mensurar para você a quantidade de ligação. Então, é um problema crônico, né? E a gente reuniu com moradores do bairro Residencial Garcia, principalmente, com o promotor,
né, o comandante de companhia estava presente também, a gente já arquitetou toda essa operação. A gente fez contato com a companhia de meio ambiente, né, são militares credenciados para operar o equipamento necessário para fazer a aferição do volume, né, e do som. Então, através desses contatos, com o apoio do 15º também, a gente organizou essa operação, que vai ser uma frequente. A gente vamos fazer outras, eu tenho certeza que isso foi só o primeiro passo, né, vamos fazer outras para garantir a tranquilidade aí, a partir de agora. Muito obrigada. Tenente Gomes, boa tarde. Rádio Positivo. Sim, boa tarde. A gente gostaria de saber o seguinte, essa cobrança da Polícia Militar, que vai essa fiscalização em cima dessa parte do que está acontecendo, né? Essa falta de controle desse pessoal que vem atrapalhando de vez o próprio sossego da população. Isso vai ser cobrado só para veículos ou também para estabelecimento que falta com essa, né, vamos dizer assim, com esse som, esse procedimento que atrapalha a sociedade? Vai ser também tanto para veículo quanto para estabelecimento? Nesse primeiro momento, a gente vai direcionar para a questão automotiva, a questão desses luais, desse som automotivo em loteamento, a princípio, nesse primeiro momento. Mas, a gente soluciona esse problema, a gente vai sim. Né, pode sim dar seguimento a essa operação também para perturbação residencial, que também eu já adianto para os senhores que são muito chamados mesmo. Complementando o que o senhor Antônio acabou de dizer, até onde que vai o limite aceitável da Polícia Militar e do cidadão, ouvindo os dois lados, da polícia e do cidadão, e quais são os horários? Porque sempre existe que até às 22 horas pode, né? Mais ou menos a gente até imagina. Mas se a pessoa tiver 6 horas da tarde com som alto, ele pode acionar o 190, ele pode pedir. Como é que funciona essa relação de horários e essa relação, como o senhor acabou de dizer, da questão de entender também o jovem, né? Até fora do ar, o Roncalha estava dizendo que tem um filho de 18 anos, que também ele passou por isso, eu passei por isso, mas a gente conseguiu passar com uma maneira melhor, né? Mas parece que estão extrapolando demais, né? Mas eles têm o direito deles também. Como lidar com essas duas situações? Sim, complicado, né? Complicado, Marcelo. Mas assim, a questão da perturbação do sossego, não tem horário. Não tem horário. Né? É um mito, esse negócio de 22 horas, é um mito. Então, se você se sentiu perturbado, em qualquer hora você pode acionar a Polícia Militar. Questão de níveis de som, qual o limite? Especificamente falando do crime de poluição sonora, eu não sei te falar a norma realmente, né, o número da norma que é mais voltado para a questão da polícia ambiental. Mas tem um limite de volume que é oferido pelo decibelímetro, uma norma própria para cada ambiente. Para bairro, para uma venda movimentada, igual aqui a Rui Barbosa, né, para comércio, para um local, para a zona rural. Então, tem um limite, né, especificado pela lei. Então, a partir do momento que a Polícia Ambiental chega lá, ofere o decibelímetro e faz a medição, pela característica do local, ela já sabe qual o limite que pode. Se está acima daquilo, né, já incorre no crime de poluição sonora, que foi, né, foi o nosso alvo. Igual eu estou falando, tem que lembrar que a gente está falando de 2 institutos diferentes. A questão da perturbação do sossego, né, que não precisa de aferição por parte do decibelímetro e não tem nenhum tipo de volume. Não tem nada específico, né? Então, se a pessoa sentir, pode ser um latido de um cachorro, pode estar baixo, mas para o vizinho às vezes não está se sentindo incomodado. E a questão da poluição sonora, que tem toda a normativa técnica, né, específica em volta, né? Questão como você falou, a ponderação entre a diversão do jovem e o direito das outras pessoas ao sossego, vamos dizer assim. Como você disse, você passa na sua juventude e não teve um problema. Eu acho que a juventude ela tem direito de se divertir, faz parte, todos nós já fomos adolescentes, né, mas ela tem que divertir até no limite que não esteja, né, ferindo um direito à lei. A gente age dessa forma. Só para complementar, os amigos, os colegas vão falar aí também, tem um avô já falecido, que é o sargento Damasceno, que ele sempre dizia: a Polícia Militar age de acordo com a circunstância. Sim. A Polícia Militar jamais vai chegar em qualquer lugar na primeira vez, fechando tudo, acabando com tudo. Sim. Ela sempre pondera, ela sempre chega, pede, olha, abaixa, não pode ficar aqui, tal.
e vai embora. Se voltar a repetir, aí você já chega no poder da lei, né? Multas, recolhendo, né? Sim. Então as pessoas têm que entender, né? Sim. Que vocês estão lá para trabalhar e para garantir o bom-estar do cidadão. Muitas das vezes a pessoa que está do outro lado talvez está com bebida alcoólica, está alterado, e aí a polícia militar tem que usar o poder de força, Sim. que é o último item que a polícia gostaria de usar. Com certeza, com certeza. Não é nada melhor que uma conversa para resolver. A questão, por exemplo, da perturbação do sossego. Primeiro acionamento, em regra, quando não tem vítima, por exemplo, se você não quer se identificar, você não quer se indispor com seu vizinho, eu já adianto o seguinte: o volume de ocorrências no final de semana, ele é muito grande. Então, muitas vezes a pessoa liga, local, estou sendo perturbado aqui, é meu vizinho, eu não queria identificar. Muitas vezes a gente até pede a compreensão da sociedade nesse sentido, porque a pessoa, por exemplo, não quis se identificar, está correndo uma perturbação, por exemplo, a pessoa não quis se identificar. Então, muitas vezes a viatura está empenhada numa ocorrência, um homicídio, que aqui a gente sabe que é uma realidade da nossa cidade, que muitas vezes a viatura não consegue ir naquele momento, né? Então, a gente tem que, a sociedade tem que procurar, a gente tenta passar isso para a sociedade para a gente entender também dessa forma, nesse sentido. Então, se a pessoa identificar a perturbação do sossego, a gente tenta dar uma celeridade maior. Por quê? Porque a pessoa tem direito de tocar aqui para frente, tem interesse de tocar aqui para frente. Então, a pessoa identificando, a gente atender, eu garanto para o senhor, a gente tenta atender todo chamado, que um chamado de perturbação do sossego, ele pode evoluir para uma coisa mais grave, para uma briga do vizinho, para um homicídio, para uma coisa mais grave. Então, a gente tenta atender toda ocorrência. Então, a gente pede essa paciência da sociedade, principalmente a questão de perturbação. A questão da operação, provavelmente, foi algo totalmente distinto. Não teve acionamento nenhum. A gente já sabe do problema crônico, então a gente planejou algo específico, para que essa questão desse som automotivo nesse loteamento esse final de semana. Só para a gente fechar aqui com a Rádio Positiva, então, de quem que foi essa iniciativa desse projeto para tomar essa atitude? Que a gente sabe que, lógico, foi acúmulo de ligações e reclamações. Sim. Foi só da Polícia Militar ou teve mais alguém, alguma autoridade, alguma entidade específica que iniciou e começou esse projeto para você estar aqui hoje, né? Sim. Que é uma notícia especial para o cidadão. Sim. A questão foi o seguinte: semana passada a gente teve uma reunião no fórum com o promotor e com moradores desses loteamentos. Então, eles acionaram a Polícia Militar, acionaram a Prefeitura, o promotor também, o doutor Sérgio. Então, a gente reuniu e a gente teve essa ideia, de estar fazendo essa operação em conjunto com vários órgãos, inclusive o promotor já está ciente de todas as intervenções que foram feitas, e vai dar seguimento, conforme o rigor da lei aí. Okay. Foi uma iniciativa conjunta. Tenente Gomes, esse é um tema que desagrada quem faz o uso do som automotivo e que agrada as pessoas que se sentem mal devido ao barulho provocado. Essa advertência que vai ser amplamente divulgada pelos meios de comunicação aqui da nossa cidade, ela tem o intuito de o cidadão ele não vir com desculpas na hora que ele for abordado, dizendo que não sabia. Ela tem esse objetivo e, lógico, é melhor, eu creio, que evitar antes disso acontecer. Eu gostaria de saber também que se o cidadão que ele for pego utilizando o som automotivo de forma inadequada, o seu aparelho de som estiver vindo a incomodar, perturbar outras pessoas, quais as penalidades que ele pode sofrer? Sim, a primeira pergunta, você pode repetir, por favor? Isso, essa ação de vocês, ela tem o intuito mais de alertar o cidadão para evitar antes de ser flagrado. A gente, como eu disse, é um problema crônico, então a gente fez essa primeira operação meio que de forma mais velada, e eu tive o compromisso, eu vou na segunda-feira ou terça-feira, na semana que vem, já procurar e para poder repassar para a sociedade que vai continuar. Nós vamos continuar da mesma forma que foi feito esse final de semana, vão ter outras operações. Então o pessoal fica ciente, que podem ser pegos aí e é pesado, bem mais pesado que a perturbação propriamente dita. Questão do crime de poluição sonora, falandeiro. A prisão com condução para patos e, a dependendo do delegado, lavatura de flagrante, que aí vai te submeter a uma fiança por parte do delegado. Não é só a contravenção penal de perturbação do sossego, você vai ali e assina um termo circunstanciado de ocorrência liberado. A autuação, se for constatado pelo decibelímetro, de em torno de R$ 4.500 a primeira autuação, se a pessoa for reincidente, vai pesando os valores. A apreensão do carro,
Né? Porque normalmente o som está no carro. A polícia não pode correr isso, a gente não é técnico o suficiente, por exemplo, para retirar o som da pessoa. Não tem como você desmontar o som, né, tirar o som do veículo lá no meio do loteamento, na hora que é autuado. Então, a apreensão do carro, né? Então, são essas penalidades: a prisão, a fiança propriamente arbitrada pelo delegado, a multa e a apreensão do carro. Então, é pesado, bem mais pesado que qualquer, né, outra intervenção no caso de perturbação excessiva. Isso, os companheiros já até citaram um pouco a respeito das poucas opções que São Gotardo oferece para diversão, e a gente vê muitos moradores se manifestarem nas redes sociais quanto a isso. O que vocês toleram, e as dicas da Polícia Militar também para a população fazer a sua festa, se reunir de uma forma que venha respeitar o horário de descanso de outras pessoas? Sim, a questão, no meu caso, eu tolerar, eu por mim, tá tranquilo, o vizinho não reclamar, né? A Polícia Militar não tem, né? A gente age de forma imparcial, totalmente imparcial. Você tem que procurar se divertir, né? Acho que todo mundo tem direito, somente os adolescentes, os jovens, né? A reunião de família, aniversário, todo mundo, né, passa por isso, mas a gente tem que se resguardar ao máximo para não começar a ferir o direito do outro, né? Acho que é mais nesse sentido, é o bom senso do vizinho também, de saber, o aniversário do meu vizinho hoje, às vezes eu tenho que dar uma tolerada, uma data festiva, né? Então é o bom senso mesmo, tanto da vítima como da pessoa que está festejando, está se divertindo. É isso que a gente pede, né? E se for acionado, a polícia comparecer, a gente está indo lá porque a gente foi acionado, né? A gente procura conversar. A primeira intervenção normalmente é uma conversa, é um pedido, né, para poder tá baixando o som. Então é mais o estado do bom senso mesmo, tanto do autor como da vítima. Outra coisa, só para pontuar o que o Aes falou ali, e outra coisa interessante também é que se você vai fazer uma festa de aniversário, alguma coisa na sua residência, comunique-se aos seus vizinhos, os apartamentos, fala, aniversário da minha filha, hoje, casamento, a gente vai fazer uma festa aqui, mas a gente vai parar ali pelas 10 horas, 11 horas, tá? Qualquer coisa você bate aqui, fala comigo, tal, avisa, né? Com certeza. A polícia é boa vizinhança, né? Então, avisa, comunica, vai fazer esse evento, porque aí, né, passa com tranquilidade, não tem problema nenhum. Com relação à operação propriamente dita, como a PM procedeu ao chegar aos locais, Residencial Garcia e o Jardim Novo Mundo, e as pessoas estavam fazendo uso de drogas, de bebidas nesses locais no dia da operação? Bom, vou começar de trás para frente. Questão de droga, a gente não viu, senão a gente tinha efetuado a prisão. Bebida alcoólica tinha, o pessoal vai lá, leva, né, consome bebida alcoólica lá, ao som da música, né, tal. A questão foi o seguinte: a gente chegou no local, foi antes ao local e fez a medição, né, com o ambiente totalmente, né, isento de qualquer som ou ruído. A gente fez a medição. Posteriormente, a gente retornou no local, né, e fez 3 medições. A lei determina que seja 3 medições, depois a gente faz uma média. Posteriormente, com o pessoal lá, a gente retornou, fez as medições, as 3 medições, as 3 aferições da cibelimpo, tem o pessoal da Polícia Ambiental. E aí constatou, né, a partir do momento que a gente constatou o crime de poluição sonora, a gente abordou os veículos, né, que estavam com som ligados e fez a apreensão normalmente, né. Eu tinha expectativa que a gente podia prender até mais. A gente fez só duas prisões, mas a notícia corre, né, a partir do momento que a gente começou a intervir, a gente fez as prisões lá no Mundo Novo, a notícia provavelmente correu e a cidade não teve mais nenhum problema de poluição sonora na noite, dia de sábado. Que isso é bom, né? Bom. Tenente, sobre o aparelho desse cilindro, eu queria fazer uma pergunta. Tiveram várias denúncias aí ao longo de todo esse tempo. A polícia adquiriu esse medidor agora, ou ela contou com o apoio que trouxe esse medidor? O senhor falou que as operações vão continuar. Esse medidor vai continuar também ajudando? O DECIM vai continuar ajudando nessas operações? Até porque ele é fundamental? Fundamental. Na verdade, o DECIM pertence à Polícia Ambiental, né? E especificamente do carro do Paranaíba. A gente pegou emprestado, né, juntamente com o militar que sabia operar. Sabemos a dificuldade, sim, né? Com certeza, é um aparelho caro, um aparelho que depende de manutenção e de aferição, né, porque ele tem que estar aferido normalmente, ele tem que estar certificado pelo IMET para poder fazer a medição de forma correta e justificar, né, e chancelar a questão da autuação. Então, vai continuar, a gente já fez uma parceria com o pessoal da Polícia Ambiental e vai ter outras operações aí, com certeza. Tá certo, Tenente. Sabendo que a cidade é uma cidade 90%, digamos, agrícola, o pessoal acorda muito cedo para ir para o trabalho, todos aqui merecem o devido descanso, mas os jovens também têm que passar pelo seu momento de jovem. A gente sabe que a grande maioria tem extrapolado na questão do som,
Mas quais são os caminhos que o senhor hoje, como policial, vê para haver uma equação, para equilibrar isso daí? E só acredita que talvez uma parceria polícia militar, poderes públicos, os meios de comunicação, talvez fazer competições de campeonatos de som durante o dia, até para que esses jovens possam descarregar toda a sua energia. Só acredita que esse é um caminho ou realmente a multa, essa apreensão vai ser algo que vai ser de imediato e sempre agora? Sim, eu converso muito com a juventude, assim, antes de a gente tomar essa intervenção, fazer essa intervenção, essa operação, a gente sempre ia no alto, porque o pessoal reclamava, a gente ia. Realmente 1 ou 2 viaturas, eu conversava muito com o pessoal, gente, vocês não podem ficar aqui não, porque vocês estão perturbando. Vocês querem fazer quer ligar o som mais alto aqui, vai para uma chácara, para uma roça, né? Porque aqui no bairro tem moradores já, né? Não é um bairro que está desabitado, então, né, é complicado. A questão de parcerias, como você falou, para estar direcionando a energia do jovem, né, para um evento sadio, que, não, né, que seja direcionado para aquilo mesmo, eu acho que a gente pode sim, né, questão da Secretaria de Cultura, Prefeitura, né, porque a cidade realmente, como a gente comentou, é uma cidade que é um pouco carente para o jovem estar se divertindo, não tem muita opção. Então, o comércio fecha cedo, né, até mesmo no final de semana, e o jovem ali 1 ou 2 horas da manhã no final de semana, o cara, né, a pessoa ainda quer se divertir, ainda está com energia para se divertir, tem energia para se divertir e energia, disposição para acordar no dia cedo e trabalhar ainda. Não é verdade? Coisa boa ser jovem. Nem falo. Então, a gente tem sim, né, igual eu falei, procurar esse bom senso, tanto da população jovem, né, entender também, como você disse, que a população de São Gotardo é uma população que a maioria trabalha na zona rural, né, que acorda cedo para trabalhar, que tem direito, né, ao seu período de descanso, e a juventude tem seu direito de diversão também. Então, eu acho que o caminho, como você disse, é o caminho de procurar parcerias com a prefeitura, com outros órgãos, para estar promovendo alguns eventos, né, que sejam direcionados para esse público jovem, para que eles possam gastar energia, né, nesses eventos que não estejam perturbando, durante o dia, não perturbem as pessoas, isso é muito interessante. É algo que sim, né, que a gente tem que levar em consideração e seria talvez ter uma solução, né, para esse problema. Talvez, sei lá, de 2 em 2 meses acontecesse um encontro de carros rebaixados, de motos e de som automotivo. Sim. Talvez uma parceria, hoje eu vejo o Parque de Exposição. Um local de repente adequado, né? Seria um local mais adequado durante o dia. Eu creio que a polícia até poderia participar na questão de segurança. O apoio pode a prefeitura, no caso, poderia abraçar a causa com alguns gastos. E eu acho que a nossa aqui, a mídia, a gente faria a parte de divulgação para eles. Eles poderiam até convidar gente que viesse de fora aí, de outras cidades. Seria um evento que ia, como se diz, movimentar a cidade. E um evento que seria até educativo, um momento da polícia, algumas pessoas palestrarem ali por alguns minutos e mostrar para eles que eles têm direito ao espaço deles, eles têm direito de ser jovens, mas o pessoal também tem direito de deitar 9h30, 10 horas da noite, porque 4 horas da manhã é horário de acordar e trabalhar, pegar no batente. Então é uma sugestão que eu quero aproveitar esse momento, deixar aqui, se o senhor puder, até encaminhe as pessoas que venham se interessar. É algo que com certeza vai talvez, como você disse, talvez, falando de solução, mas minimiza, né? Minimiza muito essa questão de perturbação, porque eles vão ter o espaço dele próprio para aquilo, né? De 2 em 2 meses, como você disse. Tenente Gomes, qual é o limite aceitável no caso dos loteamentos, do parque, que é onde está havendo esses encontros? Qual é o limite aceitável pelo decibelímetro e qual foi o nível encontrado no dia da operação? Sim, essa pergunta eu não vou conseguir te responder, porque foi a Polícia Ambiental que operou, sabe, o decibelímetro, então eu fiquei meio por fora. Mas eu sei que foi feita a medição antes e posterior, e estava bem acima mesmo, porque o loteamento, né, à noite, na madrugada, né, é praticamente zero, volume nenhum, depois que o pessoal lá, então foi bem acima do permitido pela lei também. Se não me falha a memória, 85 decibéis dentro da cidade. Se não me falha a memória, porque a gente que mexe com carro de som, tem uma lei que vigora aí também, então 85, se não me engano. Mas e 85 é muito baixo. 85, se não se iluda, é muito baixo. Esse tibum que eles passam aqui, já isso passa muito não além, passa né? muito além, vai 130, 140 decibéis. É verdade. Aproveitando essa colocação do Roncalli, com relação aos carros que fazem publicidade aqui na cidade, existem vários, alguns passam mais altos que outros, enfim. Alguns à noite. Isso, à noite. Tem locais, a própria lei estipula que existem locais que o som deve ser abaixado ou pausado, no caso de hospitais, igrejas.
E a gente sabe que alguns desses condutores não seguem essa lei à risca. A PM vai fazer alguma intervenção para poder solucionar essa questão também? Nesse primeiro momento, como eu disse, a nossa chamou o Batman. Você viu? Salvamos a pátria. Nesse primeiro momento, a gente está direcionado à questão dos loteamentos e do som automotivo, né, que é o alvo de maior reclamação. Mas, como eu disse, nada óbvio se a gente começar, né, futuramente a abrir esse leque, né, para perturbação do sossego em residência, essa questão desses, como você disse muito bem, desses carros de propaganda, né, realmente se medir o decibelímetro ali, com certeza vai estar acima, com certeza. Só que a maioria deles é durante o dia, né? Então, né? Mal necessário. Acaba que a vou população... defender, puxar a sardinha pro meu lado. É um mal necessário. Outro. A prefeitura, muitas vezes, na maioria das vezes, não cumpre o papel dela. Sim. Chega vendedor de latinha, põe no volume que quer. Chega comprador de alumínio, põe no volume que quer. Festas nas cidades vizinhas, vem anunciar aqui dentro com carros que não são daqui, com o volume que quer. E nós, que moramos aqui e temos empresa registrada, com documentação em dia, acabamos que constantemente estão lá no pé do promotor lá, respondendo por dor de cabeça, o cara que não passa desligado na porta dos hospitais, passa com o som ligado de frente ou fora. Aí nós que estamos legalizados, a lista está lá, é com o nosso nome, porque o outro ele é irregular. Não tem nem como a prefeitura não cumpre o papel dela, então sobra para nós que estamos regulados. E com relação à fiscalização, a PM, a partir dessa operação, desse ponto, desse dia D, essa operação de sábado, ela vai mudar a forma de fiscalizar, ela vai começar a fazer rondas, alguma coisa nesse tipo, ou vai atuar apenas em situações de denúncias? Não, a gente vai continuar as rondas, né? Eu não vou falar a data da operação, né, da próxima, mas vai ser breve, né? Então a gente pensa em fazer aí, sei lá, de uma por mês, né? No máximo uma a cada 2 meses, né? Para estar dando essa resposta para a sociedade. E as rondas, o 190 continuar, quem quiser, né, continua funcionando, só acionar que a gente vai, né, quando a gente estiver tendo operação, a gente está à disposição, vai continuar as rondas normal, né, e as operações vão continuar de forma progressiva. A gente vai planejar, porque, como eu disse aos senhores, demanda de empenho de outras unidades, como da ambiental, do Patos, então a gente não consegue fazer a operação aqui sozinho, porque demanda o emprego de outras pessoas, então a gente vai fazer os contatos e vai continuar. Tenente Gomes, só aproveitando a pergunta da Jéssica, tem algumas pessoas perguntando ao vivo aqui no Facebook do SG agora, se as pessoas que não ouvem o som alto, se vão poder continuar indo para os loteamentos ou se será barrado todo e qualquer tipo de movimentação nesses loteamentos. Não, barrado de forma alguma, né? A pessoa pode ir lá se divertir. Direito de ir e vir, né? Com certeza. Né? Fazer o uso lá de alguma bebida alcoólica. A gente só alerta a população, porque esses loteamentos, a gente, não só a questão de poluição sonora, a questão de uso de bebida alcoólica, mas acontece outros crimes lá, né? Uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo, a gente já teve notícia, né? Infelizmente não conseguiu. A gente sabe que nesses locais mais ermos, a pessoa fica, né, muito exposta e corre risco de acontecer qualquer outro tipo de delito ou crime contra ela. Então, a gente alerta a população nesse sentido, né? Mas pode continuar, né, a questão de loteamentos, se não estiver perturbando, né, se não tiver perturbação e nem poluição sonora acima do regulamentar, sem problema. Tenente, até para que as pessoas que vão nos assistir e estão nos assistindo entendam, quando o senhor vai lá fora de uma ação como foi essa, a pessoa é enquadrada como perturbação do sossego. Nesse caso, ela foi enquadrada como? Crime de poluição sonora. E esse crime, esses indivíduos que foram presos, deixam de ser réu primários, no caso. Para as pessoas entenderem o grau... A gravidade. De gravidade. A gravidade. Como assim? Não entendi. Como eu disse, a questão do Por que a pessoa não é réu primário se ela nunca teve nenhuma... Não, a partir do momento que ela passa por esse problema, ela já não é mais réu primário. Numa segunda ocasião. E aí, independente de som, não qualquer outro problema que ela venha ter, ela perde... Por causa de uma coisa menor, você já perdeu, teoricamente, o seu direito de ser réu primário. Com certeza. É claro
que vai ter Entendi. o processo como um todo. Pela gravidade do problema. Vai ter o processo, né? Só no final vai ser emitida uma sentença, etc. Eu acho importante esclarecer isso para as pessoas Boa. vejam a gravidade. Sim, é verdade. Você vai perder o seu direito de ser réu primário. Sim, após todo o processo, né? Mas aí só Sim, lembrando, né? sim. Igual o senhor acabou de dizer, a pessoa tem o direito de se defender, né? Com certeza. vai ter Agora, um se chegar no processo, final com do certeza. processo, ela for Sim, o juiz Se culpada, ela for condenada ali, ela vai perder o Exato. direito dela de ser réu primário. Agora, outra coisa interessante também, né, que eu posso dizer que o pessoal adora, né, voltando ao assunto de pouco diversão, algumas coisas assim na cidade, né, mas vem a carreta furacão, né, na cidade, né, ela roda até 11 horas da noite e o som é o som de trio elétrico, né, já teve ligação a esse respeito, e só lembrando, né, que existem os dois fatores. Faz um bem danado, porque as crianças adoram. Se você não pode ficar contra a carreta, que é bacana. Tem Com certeza. os bichinhos lá dançando, a criançada, as escolas vai, todo mundo paga por isso. Né? Eles pagam uma taxa, coloca lá e tal. Mas, por outro lado, extrapola também a questão do som também, né? Antes do senhor responder, pegando a carona com ele, tem alguns outros eventos que me veio aqui agora. A Marcha para Jesus, que acaba acontecendo, é algo Também muito é a mesma benéfico coisa. para a cidade, algo de religião, que deve ser muito vangloriado, mas porém acaba extrapolando também. Sim. Completando também, tem uma licença específica para esses casos? Pô, a questão da carreta furacão, ela tem que fazer contato com a prefeitura, né? Exato, Então, né? tem todo um procedimento da prefeitura. É um comércio, né? Sim. Então, não teve reclamação quanto a ela. Não teve. Não teve quanto à marcha também, nunca ninguém, né, teve um problema. Como eu disse aos senhores, a questão dessa operação específica foi devido ao contingente de reclamações. Porque chega ali sábado, sexta e sábado, 190, o telefone não toca mais de 50 vezes reclamando dessa questão, dessa situação. Só para completar isso aí, as pessoas às vezes confundem, né, a diversão e une a diversão com a bebida. Geralmente, na maioria das reclamações, vem porque não só estão divertindo com o som extrapolado, alto, mas porém tem uma bebida alcoólica. Eu moro na Rio Branco, eu passo por isso todo final de semana, e na maioria das vezes nem é o som que às vezes incomoda as pessoas. Às vezes, na maioria das vezes, é o final da madrugada, depois que o cidadão já ingeriu bastante bebida alcoólica, a maneira desagradável de sair do estabelecimento, de entrar no seu carro, de querer aparecer, de querer aumentar o som, de fazer o carro cantar pneu, e aí incomoda. E no caso que ninguém reclamaram do trio elétrico e tudo mais, porque é um aproveitamento de som, mas saudável. Marcha para Jesus, o trio elétrico, enfim. Então acho que tempo limitado, né? Tem hora para acabar. Tem hora para acabar, sem bebida alcoólica. Não é todo sábado, não é toda sexta. Não é toda quinta, exatamente. E outra coisa também que a gente pode ponderar a esse respeito. Ela está passando, não é? Com certeza. Ela te incomoda ali 1 minuto, 30 segundos, mas ela passa. Sim. Agora, se ela parar na frente do Da sua sua casa e ficar ali, você não aguenta. você não aguenta, você vai ligar para a polícia. Agora, no caso do loteamento, o pessoal fica lá. E o som automotivo, ele tem um quê de ir mais longe, é um som mais fino. E até por ser à noite também, né? De ser à noite, trabalha muito mais mais, fácil. muito mais à noite. Né? Mas tem que buscar soluções Sim, com certeza. para agradar todo mundo, né? Com Porque quem tem som automotivo gosta, né, também. É bacana, a pessoa investe naquilo ali, entendeu? Mas não pode extrapolar, né? Tem que ter um meio termo aí dos dois lados, né? Com certeza. Só uma última pergunta. Como a população pode entrar em contato com a PM para fazer essa denúncia? O senhor já falou do número 190 e o 181 também é um número... Um canal, né, para esse tipo de coisa. A questão da poluição sonora no loteamento especificamente é o 190 mesmo, como eu te disse. A questão do 190 é quando está no flagrante, está acontecendo o fato ali. Então, é o 190, é o emergencial da polícia. 181, que a gente conversou aqui na última entrevista, é a questão daquele crime, daquela situação que está ocorrendo de forma corriqueira. Esse 81 cai na central lá em Belo Horizonte e, posteriormente, chega a denúncia para a gente. Então, para algo que está acontecendo no momento, é o emergencial, é o 190. Para algo que é corriqueiro, né, por exemplo, se você tem... um vizinho seu ou um conhecido, um vizinho próximo da sua casa, ele está traficando, você sabe que ele trafica ali, você não viu ele com a droga no momento, mas você tem essa informação, você sabe que ele está traficando, então você liga o 181 para a gente fazer um acompanhamento todo especial com ele. Se tiver no flagrante, é o 190, o telefone padrão aí da polícia.